terceiro ai, sétima trombeta. Sétima trombeta de Deus no encerramento da grande tribulação. E esse é o período da grande tribulação, os 3 anos e meio, onde Deus vai usar esse anjo para anunciar esse evangelho chamado eterno, para gerar as nações que vão estar submetidas a Cristo e aos vencedores, que vão reinar na época do milênio. Mateus 25, irmãos. Aqui que o Senhor falou, 25:31. Lá fala que esse evangelho eterno foi pregado pelo anjo a todas as nações, povos, tribos e línguas, né? E olha aqui o que o Senhor fala, aqui ó, quando ele voltar, fala bem assim ó, 31, quando o Senhor voltar, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas, olha aqui, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele apartará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, quando o Senhor voltar, só antes de nós entrar um pouquinho aqui, eu quero só explicar uma coisa para os irmãos sobre esse trono. Tribunal, trono, é um lugar de julgamento. Então, existem 3 tribunais para Deus julgar toda a raça humana. O primeiro tribunal chama-se o Tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5:10, Romanos 14:10. Esse Tribunal de Cristo é o que Pedro fala, é para julgar a casa de Deus, a igreja. Tribunal de Cristo não vai estar nenhum ateu, mas todo o povo de Deus. Mas por que esse tribunal, se nós já somos salvos? É o tribunal para o Senhor te separar como servo bom ou servo negligente, ou servo mau. É o tribunal aonde uns receberão recompensa para reinar sobre as nações, enquanto outros receberão a punição das trevas. Então, tribunal de Cristo é para galardão e punição para o povo de Deus. Aquele que o senhor acabou de falar, que é do talento, né? Isso, do talento. O que o cristão fez com o talento dele. Vê isso aí. Vamos ser julgados de acordo com a vida e a obra. Como funcionamos depois que cremos? Fomos negligentes ou fomos servos ativos? Multiplicamos, negociamos, né? E esse tribunal da glória, o Senhor vai, esse tribunal de Cristo é nos ares. O tribunal da glória é em Jerusalém, terreno hoje. O Senhor vai julgar as nações. Esse tribunal aqui é para as nações que ouviram o evangelho chamado eterno, proclamado pelo anjo nos últimos 3 anos e meio. Então hoje existem muitos ateus que não creram em Cristo, não creram no evangelho da graça e foram edificados pelo evangelho do reino, que podem ouvir o evangelho eterno e se tornar parte dessas nações aqui. Então o Senhor vai separar como o pastor, não é que eles são chamados de ovelhas ou de cabritos. É como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então o que ele dirá para as ovelhas que estiver à sua direita? Olha aqui, ó. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, ele está falando de vida eterna, salvação, na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que nós falamos aqui, que Deus criou a linha do tempo, e o Senhor criou as eras, irmão. Agora nós podemos entrar aqui, criou as eras. E essa era do reino é uma era criada desde a fundação do mundo. Então, esses que foram separados à direita, eles são aqueles que ouviram o evangelho eterno proclamado pelo anjo e temeram a Deus na grande tribulação, porque a maioria naquela época dos ateus, eles vão estar sendo enganados não seria a palavra correta, mas eles se alharam ao anticristo, à besta. Se alharam, são súditos, né? E parte desses aqui, por ouvir esse evangelho, não vão se deixar se levar por esse personagem que vai surgir nos últimos tempos. Então essas pessoas vão receber o reino, vinde benditos de meu Pai. E aí vem uma coisa, né? Então, quer ver, irmãos? Por que o Senhor Jesus fala, vinde benditos de meu Pai?
Como é que se fosse nós que estivéssemos lá, como é que o senhor ia dizer? Nosso Pai. Vinde benditos do nosso Pai. Porque nós não somos irmãos de Jesus? Então eu teria, essa frase, se fosse para nós, estaria equivocada. Vinde benditos de meu Pai. Aí Jesus está se colocando como único filho, o resto não são filhos. Então aqui quando ele diz vinde benditos de meu Pai, porque essas nações não nasceram de novo, não são filhas de Deus. São pessoas que temeram a Deus, pessoas que não partiram para aquele lado de adorar o anticristo e tal, a besta. Então, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essas pessoas tornarão-se as nações. Aí Apocalipse 2, 26, 27, quando o Senhor falou que ao vencedor governará sobre as nações, que são essas ovelhas que ouviram o Evangelho eterno. Elas não vão nascer de novo, elas não vão ser regeneradas que nem nós, serão pessoas normais, mas sem a vida de Deus no interior delas, como nós temos. Nós hoje, se fizer um DNA, vai mostrar que você é filho de Deus. Efésios 2, 24 fala assim, que quando nós cremos no Senhor, nós fomos criados segundo Deus. Quando Deus criou o homem lá no Éden, segundo a imagem e semelhança de Deus, para que Deus pudesse entrar nele. Não foi o que aconteceu. Entrou o pecado e a morte. Agora, quando nós cremos, agora fomos regenerados por meio do Espírito e lavados, redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue vertido. Deus entrou em nós, agora nós nascemos segundo Deus, somos da espécie de Deus. Lá era imagem e semelhança, agora nós somos da espécie de Deus. Qual é a diferença de Jesus com os seres humanos quando ele estava na terra? Que Deus estava dentro dele. Qual é a nossa semelhança com Cristo hoje? É a mesma. Hoje, nós como a igreja, o corpo de Cristo, Deus está em nós, então nós estamos de igualdade com o Senhor Jesus. É isso que aconteceu que o Evangelho fez para nós. Então, os irmãos entenderam? Então, essas pessoas entrarão na posse do reino como nações, e serão governadas por 1000 anos. Hebreus 2, 5 a 8, o Senhor fala que não será mais a anjo que ele vai sujeitar o mundo que há de vir. Mundo que há de vir, quer dizer, se há um mundo que há de vir, porque existe um mundo atual, e se você ir para a Bíblia, você vai ver que existe um mundo de outrora, onde não existia o ser humano, que era apenas Lúcifer, governando todo o universo, abaixo de Deus ele, e todos os anjos estavam subordinados a ele. E aí existiu a era dos dinossauros, essas coisas, tudo a Bíblia mostra claramente. Por que hoje se acha tantas coisas aí provando que a Terra existe há milhões de anos? E existe, você lê, está claro. Jó revela isso para nós, Isaías revela isso também, entendeu? Então existe um mundo de outrora, a qual Lúcifer governava, a Terra ele caiu, a terceira parte dos anjos, Deus julgou, sepultou as águas, apenas 6.000 anos atrás Deus fez surgir a porção seca que nós temos hoje. Primeiro dia, segundo dia, o sexto dia para entrar o sétimo, Deus criou o homem, para que o homem exercesse a autoridade e domínio por ele. Quando Deus criou o homem, o que Deus disse para o Adão, lá em Gênesis 1, 28? Crescei-vos e multiplicai e dominai a terra e sujeitai. Domine a terra e sujeita, porque alguém domina e alguém sujeita. Quem? Lúcifer e os anjos caídos principados. Entendeu? O que Deus criou o homem? Para que o homem, por meio de Deus, trouxesse a autoridade e o domínio de Deus de volta para a terra. O que aconteceu? Não foi o que aconteceu. A intenção original de Deus. O Satanás foi lá e pegou o homem para ele. Então continuou dominando por baixo. Continuou dominando até a volta do Senhor, agora. O que Satanás falou para o Senhor Jesus em Lucas 4? Lucas 4, versículo 6. Se prostrados me adorares, todos os reinos deste mundo eu te darei, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Então Deus entregou para Satanás, não, entregou para Lúcifer o mundo de outrora, e ele governava, e ele caiu, se rebelou. Aí Deus criou o homem para tirar o governo da mão de Lúcifer, entregar de volta para Deus, e aí o homem vai e se alheia a Satanás. Então ele tentou que Jesus adorasse, porque ele disse, eu te dou todos os reinos desse mundo, a mim me foi entregue. O reino do mundo não é que Satanás é dono do mundo, Deus é o soberano. Então, quando fala reino, é um princípio de autoridade, domínio, governo. Quem é que tem governo e domínio hoje sobre os seres humanos? Satanás, irmão. Quem é que governa as nações hoje?
Satanás, no livro de Daniel, chega a falar que cada país, cada cidade existe um príncipe, que são anjos caídos, subordinados a Lúcifer, para reger. Os governos hoje são tudo governos instituídos por... as ideias são satânicas, porque existe o príncipe desse mundo governando. Mas por isso que quando Jesus voltar, o reino do mundo sai das mãos dele e vai para as mãos do Senhor. Por isso que o reino do mundo se torna do nosso Senhor, do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Quem vai administrar é quem estiver lá no reino. Entendeu? E daí o Senhor precisa de vencedores, porque são literalmente 220 e poucas nações que existem na Terra hoje, né? E é literalmente um governo aqui. É um governo que sai da mão corrupta de Satanás, entregada a um governo de justiça que é Cristo. Deus criou o homem único exclusivamente para isso. Se o homem lá no Éden não caísse e fosse diante da árvore da vida, recebesse, comesse do fruto da árvore da vida, Deus nesse momento entraria no homem. E o homem, a partir daí, Deus governaria o interior do homem. Por meio desse governo de Deus na vida do homem, Deus traria o seu reino e sua autoridade. Mas não foi o que aconteceu, entrou o pecado, entrou a morte. O homem se tornou inútil para Deus, o propósito de Deus. Então nós fomos criados com um propósito. Nós não fomos criados para ter uma religião, para ser bonzinho, para fazer isso, fazer os penitentes. Nós fomos criados para receber Deus e exercer autoridade e domínio por Deus. E daí as religiões chamadas cristãs vêm para nós fazer alguns rituaizinhos, tá? E a lei mosaica está aí até hoje incomodando, né? E como nós vimos ontem, né? E a igreja não avança. Então, quando o Senhor fala muitos chamados e poucos escolhidos, muitos são chamados para estar na eternidade pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, poucos escolhidos para governar como vencedor na volta do Senhor. Aí o Senhor precisa separar o servo mau do servo bom. Você entendeu, irmãos? E aqui, ó, quando nós damos continuidade nesse aqui, ó, no 25 de Mateus aqui, o Senhor falou assim, ó, daí depois ele vai falando aqui, ó, deixa eu ler o 40. Para os irmãos ver o que vai fazer com os outros que não deram ouvido ao Evangelho Eterno. E o rei respondeu e lhe dirá, em verdade vos afirmo. Não, perdão, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os chamados cabritos, como se fossem cabritos, que são aqueles que ouviram o Evangelho Eterno, mas ainda não temeram a Deus na época, né? E daí o Senhor fala assim, ó, 25, 41. Apartai-vos de mim, o Senhor falou, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, que é o lago de fogo de Apocalipse, não foi preparado para o homem. Mas aqui o próprio Senhor Jesus falou, preparado para o diabo, Lúcifer e seus anjos caídos. A terceira parte dos anjos caídos se rebelaram. Essa prisão, chamada lago de fogo, seria para eles. Mas por que o homem está indo para lá? Porque se aliou, tornou-se súdito e não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. Então essas pessoas aqui irão para o lago de fogo junto com a besta e o falso profeta 1000 anos antes de iniciar o reino milenar. E ficarão lá até que se complete o milênio, para depois saírem eles vão para o lago de fogo, já junto com a besta e o falso profeta, 1000 anos antes que Satanás e os incrédulos mortos que estão aqui no inferno. Entendeu? Então, o lago de fogo será inaugurado pela besta, o falso profeta e os chamados cabritos de Mateus 25. Aqui, ó, tá vendo aqui, irmãos? Ó, esses aqui, ó, vê essa flechinha aqui, ó. Digamos aqui, ó, aqui o senhor está julgando, não estiver julgando, aqui ele vai lançar, ó, no lago de fogo. Então, essas pessoas incrédulas inaugurarão junto com a besta do falso profeta o lago de fogo. E depois de 1000 anos, Satanás, que está preso, sairá da sua prisão e será lançado no lago de fogo também, junto onde já se encontra a besta do falso profeta e essas pessoas chamadas os cabritos. Os incrédulos ainda estão no inferno, na sessão de tormento, esperando 1000 anos se completar, para depois saírem do milênio e ir até o grande trono branco e serem julgados, um por um, de acordo com suas obras. Fala assim lá em Apocalipse. Mas se o homem não é condenado por obra, por que Deus vai julgar por obra?
né? Mas fala lá que abriu-se os livros da obra e da vida. Então cada um foi julgado de acordo com seus feitos, mas como o homem não pode ser condenado por obras, como ele não é salvo por obras, abriu-se o livro da vida, e seus nomes não foram encontrados no livro da vida, e eles foram lançados dentro do lago de fogo, onde já se encontra a vez os falsos profetas, serão atormentados de dia e de noite. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa é a condenação eterna. Então, o inferno hoje, chamado inferno no Hades, a seção de tormento, que está, isso aqui está lá aqui, ó, vocês encontram lá Filipenses, Mateus, Apocalipse. O que acontece? Esse é temporário, não é uma prisão eterna. Tem gente assim, foi para o inferno, acabou. Não, assim como quem morre no Senhor vai para o paraíso e à volta do Senhor vai sair do paraíso. Hoje quem morre vai para o paraíso. Vai para o paraíso. O Senhor vai para o paraíso. Vai para o paraíso. O ladrão lá. O ladrão lá, a prova está do ladrão, né? O Senhor Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando você lê lá o Lucas, lá em Lucas, que fala que o rico e o Lázaro, né? O seio de Abraão, paraíso, descanso, e o lugar de tormento, chamado para nós de inferno, que na verdade chama-se no grego Seol, lugar de tormento, de disciplina, de punição de Deus, digamos hoje, assim. Hoje é aquilo ali, então, a pessoa que não crê, não estou julgando, mas é budista, gente que não... quem não professa a fé em Cristo Jesus. Quem não professa a fé, agora todo mundo que professa a fé, ele creu genuinamente, como Romanos 10 fala assim, creu que Jesus veio. Com o coração se crê. Quer ver? Vamos só ver isso aqui, quer ver Romanos, quer ver, irmãos? Quer ver o que é a salvação de Deus? Porque tem muitas vezes achando que a salvação eu preciso ir lá, confessar para o fulano, para o ciclano, né? Não tem nada disso, irmãos. É uma questão de você e Deus. Claro, se você estiver num ambiente onde vão te anunciar Cristo, você tem mais possibilidade de abrir seu coração para receber o Senhor. Se de repente você não ouve, pode até passar batido, né? Então aqui, 10:9. 10:9. Diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, com tua boca você confessa Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com a boca eu confesso aquilo que eu criei de coração. Eu criei de coração é a coisa mais normal do mundo eu dizer que Jesus é o Senhor. Você abrir a boca e dizer que Jesus é o Senhor é a prova que você tem o Senhor, que você é salvo. Jamais. Ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. No Coríntios não fala assim, ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. Vá ver se um ateu profeta que Jesus é o Senhor, mas cerra os dentes não é? O Valmir já tem a experiência de ver, né, Valmir? Cerra os dentes lá e não vai, né? Senhor Jesus. É por isso que eu estava perguntando lá, né, porque ele disse que já foi da igreja e não gostou e fazia parte. Não, mas aí vem a questão. Ele poderia ser da igreja, mas será que era do Senhor? Isso. Mas se ele é do Senhor, jamais ele vai. Ele pode ter rompido com o sistema, ele pode ter rompido com alguma doutrina humana, com o homem não satisfeito, porque a doutrina do homem vai indo, chega uma hora que não vai. Mesmo quando você vai morto e volta pior. Entendeu? Eu estou falando isso por experiência. Entendeu? Por experiência, verdadeiramente, entendeu? Porque desde que você confessou Jesus como Senhor, recebeu a vida de Deus no teu interior, você nasceu, foi regenerado, jamais você vai perder isso. Você pode, de repente, na tua jornada com Deus, você deixar um pouco Deus de lado. Isso acontece. Quando você lê Gálatas, capítulo 5, quando Paulo escreveu os Gálatas, o que ele falou? As igrejas da Galácia. Daí quando ele fala Gálatas 5, o que tinha ali? Ele falou das obras da carne e obras do Espírito. Mas para que ele está falando das obras da carne? Da igreja da Galácia.
várias cidades que tinha naquela região lá, Icônio, Lista, Derbe, uns quantos lugares lá, as igrejas que tinham naquelas regiões lá, então muitos cristãos, por começarem a observar a lei, começaram a aperfeiçoar na carne, começaram a praticar obras da carne, prostituição, lascívia, contenda, facção, divisão, mas era tudo a igreja do Senhor naquela condição. Mas era a igreja dele, fala assim, mas o que nós precisamos é do fruto do Espírito. Você precisa estar no Espírito. Por isso que ele termina Gálatas 5 falando assim, se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. Entendeu? E aí ele fala das obras da carne, que é para o cristão que está praticando obras da carne. Então o cristão tem condições de praticar obras da carne, ele tem condições de praticar obras da sua alma e obras do Espírito. A passagem fala, reavivar o dom de Deus que está em você. Paulo falou a Timóteo, né? Reaviva o dom de Deus que está em ti. Por que reavivar? Porque estava apagado. O Timóteo foi para a igreja em Éfeso ajudar eles lá, porque a igreja em Éfeso estava numa situação difícil e acabou sendo influenciado pela situação negativa. Acabou ficando até doente. Daí Paulo ainda aconselhou por causa das suas constantes enfermidades, não era pouca. Era constante. Não tome somente água, mas adicione um pouco de vinho. Porque a esfera acabou apagando o espírito dele. Apagando o espírito dele, entendeu? Estava desviado. É aquela questão que as pessoas dizem hoje, desviado. Mas onde é que a Bíblia fala de desviado? Não existe essa palavra na Bíblia. Como não existe a palavra morar no céu. Entendeu? Não existe, entendeu? E foi o que aconteceu com o Tiago. Mas aí você reaviva o dom. Muitas vezes nós precisamos reavivar. O que Paulo fala em Tessalonicenses? Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito, mas orai sem cessar. Não desprezei as profecias. O que é não desprezar as profecias? A palavra de Deus. É a palavra genuína, verdadeira, revelada. Você não pode desprezar isso. Não é a profecia. O Senhor dos Exércitos aqui está te mandando um recado. Faz assim, faz assim. Isso aí era no Velho Testamento. O Senhor usou alguns. Ali os profetas oraram até João. Né, Hebreus capítulo 1, Paulo mesmo falou, quando escreveu os Hebreus, ele diz assim, Deus no passado de muitas formas falou aos nossos pais pelos profetas, mas a nós nos últimos dias nos fala pelo Filho qual é a palavra. Então, nos últimos dias como? De Jesus para cá é os últimos dias. Entendeu, irmãos? Então, graças ao Senhor, né? Amém? Senhor Jesus. Então os irmãos entenderam ali que essas pessoas vão ser geradas, né? Mateus 25 ainda. E elas hoje pessoas que vão surgir. São novas pessoas, não são pessoas regeneradas, não são pessoas que nasceram de novo. Sim. É aquelas para viver aqueles 3 anos e meio, né? Essas pessoas? É. Não. Vão ser geradas dentro do período de 3 anos e meio e recebe o reino aqui, ó. 1000 anos aqui, ó. Vamos pegar essa zero aqui, ó. Vamos pegar ali, ó. Tá vendo ali 1000 anos? Esse é o período do reino. Então essas pessoas no reino milenar serão as nações por 1000 anos. Aí lembra que lá em Isaías 11, Isaías 65 fala que nessa época a longevidade do povo será como a da árvore? Quantos anos dura uma árvore? 600, 700. Lembra que os homens no começo eram assim, né? Esfera, né? E o urso vai pastar com a vaca, né? Com o bezerro, o leão, o cordeiro, a criança vai desmamar, vai brincar com a cobra. Quer dizer, na era do reino milenar vai estar tudo às 1000 maravilhas, digamos assim. Quando o Senhor fala lá, ninguém vai construir para que outro more, ninguém vai plantar para que outro coma. O Senhor fala, sequer vai haver filhos para a calamidade, mesmo antes de eles pedir, eu já sei o que eles querem, o Senhor vai suprir. Então será um reino de justiça, porque saiu da mão do governo. Satanás já está amarrado. E nesse período, onde é que Satanás está? Apocalipse 20, querer veja lá, irmãos. Apocalipse 20. Vai estar na terra tentando mais. Olha aqui, Apocalipse 20, onde é que está o causador da desgraça e desordem? É os principais, os processários. Mas a liderança. Sim, Cheguei, não, eu... 22. O 20, ó. Primeiro, o 20 e o versículo 1, vamos ler. Ó. Então, ele diz assim, ó, então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Prendeu por 1000 anos.
e lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, não é o povo de Deus, que são essas pessoas que nós estamos se referindo aqui, que serão geradas. As nações, até que se complete 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Agora leia o versículo 7. Leu 4 daí para completar. Daí aqui, só para raciocinar um pouquinho, que ali está relacionado aos vencedores, tardios, né? Mas só para raciocinar, só a questão de Satanás aqui, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o que ele vai fazer? E sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessa como a areia do mar. As nações. 1000 anos de justiça e paz, mas no fim dos 1000 anos Deus solta Satanás do abismo. Por quê? Vou confirmar mesmo. Porque testar as nações. Essas pessoas que estão na terra e parte dessas nações vão se rebelar contra Deus. E aí farão guerra contra Deus. Essa batalha é a batalha do Gog. Magog não é a batalha do Armagedon que vai ser antes do milênio. A batalha aqui é depois do milênio. Com as nações que serão seduzidas e enganadas por Satanás que estava preso. E as nações são tanta gente que fala, como o número dessas é como a areia do mar. Você já viu a areia do mar? Porque é 1000 anos gerando muitas pessoas com longevidade. O homem vai ter 10 gerações. Noé, aqueles homens lá, Enoque, Matusalém, você sabia que aqueles homens geravam 10 gerações. Hoje, para não chegar a terceiro, não. Né? 10, 11, 12 gerações aqueles homens geravam. Agora você imagina um período, o homem gerando filhos e filhas por 500, 600, 700 anos, e aqueles filhos mais de filhos, vai chegar no fim, é como a areia do mar que não dá para contar. E agora quem está governando sobre essas pessoas? A igreja vencedora, parte dela, não a igreja na sua totalidade. Infelizmente. Os versículos 4 e a parte A do 4 ali. Esse aqui é os vencedores que serão forjados na grande tribulação. E vi tronos e neles se sentaram, no versículo 4, aqueles que foi dado autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Você entendeu o que o senhor quis falar aqui? O restante dos mortos são que estão no inferno. Não vão sair de lá enquanto não se completar os 1000 anos. Eles vão ficar no inferno depois da volta do Senhor mais 1000 anos. Depois que eles saem para ir para o tribunal. E essa aqui fala que esses aqui que foram mortos decapitados por causa da palavra e do testemunho do Senhor, são os cristãos, povo de Deus, judeus e cristãos na grande tribulação, que serão perseguidos e mortos e decapitados. Morrerão, mas ressuscitarão e virão e reinarão com Cristo durante 1000 anos como vencedores sobre as nações. Então, boa parte do povo de Deus vai se tornar um vencedor lá nos 3 anos e meio da grande tribulação. Vai ser degolado, porque não quer nada hoje, mas ainda o Senhor é tão misericordioso que mesmo na grande tribulação você tem chance. Só que daí é uma questão de martírio. É um martírio. Vai ter que pagar com o sangue dele. Com o sangue dele. E isso aí é outra coisa. coisa. Pelo sangue de Jesus eu tenho que pagar pelo dele. E essas pessoas não vão participar do início das bodas do Cordeiro. Senhor Jesus. Da festa. Amém, que nem? Amém, se foi a zona, né? E não entremos dentro da zero, né? É muito assunto, né? É um assunto inesgotável. Se não falar, ele vai no resto do ano. Senhor Jesus. José falou que no ano passado eles passaram uns 6 meses, acho que pode ser 10. 7 meses 7 lá. meses, né? E não fizemos toda a lição, e ainda o que fizemos ainda não foi bem feito, né? Porque a gente pulou muitas coisas, porque vamos falar isso, por exemplo, se nós vamos falar aqui, irmão, só dessa questão dos anos aqui, 2000 anos da história da igreja, quanta coisa tem para falar sobre a história da igreja? O reino milenar, quanta coisa que o senhor está falando a respeito praticamente no reino. E não falamos quase nada.
Aqui, ó, esse período aqui, ó, de aproximadamente 1400 anos, quando Deus deu a lei para Moisés, no início lá, ó, esse período aqui junto com esse aqui forma 4000 anos da era anterior à lei e a era da lei. Nossa, a era da graça estamos vivendo hoje, a era da igreja. Quanto? Aqui 2009, acho, né? Oi? Não, não é 2009. O estudo foi feito ali, o período da igreja. O período da história da igreja é aproximadamente 2000 anos. Tem mais uma geração que agora ali, que é o que nós estamos. Por isso aquele intervalo ali, né, de 2009 até hoje, né? Ali foi quando foi feita a lição, né? Ali foi a lição, entendeu? Então, o período da igreja, a história de 2000 anos, a história anterior à lei, junto com a lei, formam um período de 4000 anos, 2000 anos de história da igreja, são 6000 anos, mais 1000 anos da era do reino, 7000 anos, simbolizado pelos 7 dias da criação. O 7º dia, o descanso de Deus, o milênio é o descanso de Deus. Quando Satanás vai estar amarrado. Vai estar amarrado.